Olá, seja bem-vindo à STP-TV. Na emissão de hoje abordaremos o tema Olhar Moçambique atual. Comigo terei um escritor e poeta, o seu nome é Delmar Maia Gonçalves. Para já, fica uma reportagem. Moçambique, oficialmente conhecida como República de Moçambique, é um país localizado no sudeste da África e banhado pelo Oceano Índico a leste. Moçambique é dotado de ricos e extensos recursos naturais, tanto que a economia do país é baseada principalmente na agricultura. Ainda assim, o setor industrial tem vindo a crescer. O setor do turismo do país também se encontra em crescimento. Delmar Maia Gonçalves. Mares de olhares em mestiçagens de poesia, pensamentos, provérbios, aforismos e poesia. Um livro de junho de 2014. Eu salto para a página 19 e leio: Temos a guerra que merecemos. Moçambique tem a guerra que merece? Julgo que no recente conflito que surgiu do nada, havia antecedentes que faziam prever que isso poderia acontecer. Portanto, houve um acordo de paz em Roma e o processo nunca chegou a ser concluído. E, portanto, obviamente se adivinhava que um dia poderia acontecer o que viria a confirmar-se, infelizmente, para os moçambicanos, que houve aquele período conturbado que não sabia bem se estávamos em guerra, porque uns diziam que não era guerra, mas iam morrendo pessoas, e os outros iam dizendo também que para já não era bem guerra, mas entretanto iam morrendo jovens soldados, filhos de alguém, não é? Que foram morrendo inutilmente Durante essa coisa que não era guerra. Que não era guerra. Ninguém definia como guerra. Delmar, obrigado por teres vindo. Estamos a começar tudo ao contrário. Muito obrigado por teres vindo e por te disponibilizares a falar um pouco de Moçambique connosco. Moçambique, que nesta altura, enfim, está em momento pós-eleitoral, eleições recentes, com a vitória da Frelimo, como era mais ou menos esperado, com a Renamo a ter um bom score, a dobrar o seu número de deputados e o seu número de votação, e o seu valor de votação também, e o mesmo acontecendo com o MDM. A Frelimo ganha, porque mantém a maioria absoluta, mas perde imenso no número de deputados. Não sei se consegue ter, como vinha tendo, uma maioria quase qualificada. Obviamente não terá, não é? Ficou bastante longe disto. Alguma coisa muda em Moçambique depois dessas eleições? Eu acho que, muito sinceramente, era de prever que qual fosse o resultado, a partir de agora, Moçambique não é o mesmo. Quer dizer, eu acho que as pessoas já perceberam que o modus operandi, digamos assim, que não era o adequado. Portanto, agora a Frelimo vai ter de ter muita atenção, porque há um certo eleitorado que sempre apoiou a Frelimo e que neste momento está descontente. É claro isso. Não vale a pena andarmos com subterfúgios dizendo que só votaram na Renamo os eleitores da Beira, ou de Sofala, e de Nampula e da Zambésia, que isso não é verdade. Mesmo em Maputo, muita gente... Já era evidente nas eleições autárquicas. Há muita gente que estava descontente, e está, porque a Frelimo realmente se calhar centrou-se nela própria, não pensou que fosse possível realmente que a oposição passasse a mensagem, e que as pessoas também, com o tempo, algum cansaço, fadiga de tanto esperarem da Frelimo e pouco receberem, que acabariam mesmo por optar por votar na oposição, mesmo que fosse só para chatear quem está a governar mal. Nesse sentido, acho que muita gente que até é apoiante da Frelimo votou na oposição, não tenho dúvida nenhuma. Mas há uma coisa que temos que dizer da Frelimo. A verdade é que dentro da própria Frelimo já vamos na terceira alternativa
de poder dentro do próprio partido, não é? Enfim, Chissano, estamos a falar em contexto democrático, Chissano, perdão, Gabuza e agora News. Mais jovem, já uma geração da Frelimo que não viveu a guerra, que não vem da guerra, não vem diretamente da guerra, portanto a própria Frelimo a saber, de certa forma, contextualizar-se, ou seja, contextualizar-se naquilo que é o contemporâneo. Resta saber se o próprio News é ou não uma contextualização da Frelimo que vem da guerra, né, da Frelimo do nacionalismo, ou se será antes uma contextualização alternativa a essa Frelimo. Isto é o que se espera, ou que se tem expectativa de perceber se ele é ou se não é. Do teu ponto de vista, News é capaz de personificar a nova Frelimo, um novo partido, uma nova ideia da Frelimo para o país, ou é só uma espécie de, como muita gente diz, não é, uma espécie de segmento pouco alternativo a Gabuza? Como é que tu vês esse personagem News, que eu conheço muito pouco, só conheci agora essas eleições, dessa campanha, e para ser sincero até gostei da forma como ele abordou a campanha. Sim. Eu julgo que aqui dois tipos de... Vamos lá ver. Há esperança, pelo menos da parte do povo moçambicano, que o News seja de facto uma alternativa dentro da Frelimo, de que eles sempre esperaram ou aguardaram durante muitos anos que surgisse, quer dizer, uma nova geração de dirigentes, não é? Que desse resposta aos anseios do povo, mas num novo contexto, quer dizer, já não estamos no pós-independência, já não estamos num período em que é preciso consolidar a revolução, já estamos no período de desenvolvimento, em que se exige que até o discurso governo... tem que ser outro, e discurso até tem que ser a abordagem ideológica também. E as pessoas têm essa esperança, portanto, agora é evidente que eu julgo também dentro da Frelimo há uma facção, há um grupo que espera que ele seja fiel a determinados preceitos que eles definiram como sendo os verdadeiros preceitos da Frelimo, do passado. Agora, o que o povo moçambicano quer, de facto, o News sabe perfeitamente que o povo de Moçambique está mais exigente, não é? Porque já esperou muito tempo e sempre apoiou, por grande maioria, a Frelimo, não é? E, portanto, agora justifica-se que eles deem respostas e cada vez mais eficazes e positivas ao povo de Moçambique. Portanto, há aqui uma coisa interessante. É um homem do Norte, é a primeira vez que um homem do Norte assume a liderança da Frelimo e também do país. É um Maconde. Há sempre essa ideia dos Macondes de ser um povo interessante. Eu tenho essa ideia, não sei, no moçambicano, tenho essa ideia de Maconde, da arte Maconde, de Maconde ter um estilo de vida. Mesmo meus amigos Maconde, que tive a oportunidade de ter alguns, é gente muito positiva, do meu ponto de vista, muito positiva e muito guerreira no sentido de abnegada. Vês as características no News? Eu vejo numa série de dirigentes moçambicanos de origem Maconde, sempre tive um grande respeito porque conheço personalidades moçambicanas da etnia Maconde que sempre as tive como sérias e retas, nomeadamente estou-me a lembrar do antigo embaixador de Moçambique em Portugal, o Dr. Mcaima, que agora é embaixador em Cuba, que era um homem perfeitamente vertical, quer dizer, uma pessoa muito séria, muito ponderada, não diz à toa disparates, etc. E que podem criar situações. E gostam de ouvir também, que é uma coisa interessante. Exatamente, são bons ouvintes e sempre com uma atitude de humildade. Eu julgo até nesse sentido que as pessoas também desconfiam um bocadinho. Há uma franja de moçambicanos que desconfia do News, mas a mim sem grande cabimento, porque tem a ver com esta atitude de ouvir muito e falar pouco, não é? E acho que o que as pessoas devem estar atentas não é o que ele diz, mas o que ele faz, porque ele é um homem de ação. Do meu ponto de vista, acho que deve estar mais atento ao que ele faz
como homem pragmático que é e atento, vamos ver, porque é nesse sentido que devem estar atentos e não estarem à espera que ele diga coisas, não é, bonitas, para depois na prática não ser nada, não ser zero, como tem sido mais ou menos a tradição na vossa e nas nossas políticas no contexto africano lusófono. Mas nessas eleições também temos que dizer que há aqui outras considerações a fazer. Uma delas, do meu ponto de vista, e se calhar vai parecer muito violento aos meus amigos, aos amigos moçambicanos que veem a STP-TV, ainda são alguns, que é o seguinte: é a morte política de Dhlakama. É a última grande oportunidade de Dhlakama de aparecer como líder do país, não é? Ou na liderança do país. Eu, do meu ponto de vista, este é o momento de se agradecer ao Sr. Dhlakama tudo o que fez por Moçambique e saber dignificar o que foi feito por ele e, como é óbvio, tentar enquadrá-lo nessa perspectiva. Mas eu acho que a morte política de Dhlakama acontece neste momento, independentemente dos recursos que forem ser feitos, da forma, dos pedidos de anulação das eleições que estão em curso e que até com alguma justificação, de algum ponto de vista até de intervenientes moçambicanos. Eu ouvi o bastonário da Ordem dos Advogados dizer que realmente havia coisas que não podiam manter-se, independente deste filme todo, independentemente desse panorama. Parece-me a mim que Dhlakama deixa de ter espaço para, enfim, definir e decidir na política moçambicana do futuro. Estou a exagerar? Eu acho um pouco excessivo, mas de qualquer forma eu compreendo aquilo que está a dizer. O que eu acho é que, não sei se posso dizer que é a morte política do Dhlakama, mas de qualquer forma acho que ele tem sido útil no sentido de exigir uma alternativa ao poder, de trabalhar no sentido de haver alternativas. Mas também é verdade que a Renamo já começa a precisar de mudança internamente. Portanto, já passaram muitos anos, já houve várias eleições, já houve um secretário-geral que durou pouco menos de um mês. E acho que era tempo de mudar alguma coisa na Renamo. E acho que há alternativas dentro da Renamo, assim como sempre houve dentro da Frelimo, e continua a haver. E creio que as pessoas, se estiverem atentas, vão perceber que também dentro da Renamo, é curioso, não muda o Dhlakama, mas tem mudado várias pessoas sempre à volta dele. Portanto, muda muita gente que esteve com ele nas primeiras eleições, para as segundas, para as terceiras. E acho curioso ele insistir em manter-se, portanto, como candidato a concorrer pela Renamo. Mas essa rotatividade à volta do Dhlakama, enfim, cria alguma dificuldade em fixar novas lideranças, ou seja, cria alguma dificuldade. Eu creio que já houve mesmo tentativas de surgimento de novos líderes da Renamo que nunca chegaram a firmar-se porque simplesmente afastaram-se ou foram afastados, não sei, não conheço os meandros internos da Renamo, mas sei que houve pessoas que tinham um certo protagonismo que de repente deixaram de ter, não é? E acho estranho porque normalmente há uma ascensão de alguém novo que pode vir a ser o futuro líder. E a fixar-se de alguma forma na órbita da própria sociedade civil e da cidadania. Sim. Isso não acontece, não tem acontecido pelo menos na Renamo. É só rotatividade, muita rotatividade. Tens toda a razão e é a forma também como eu vejo a Renamo. E depois existe aqui uma terceira força que, do meu ponto de vista, e isso é pessoal, uma terceira força que merece muito a minha simpatia, que é o MDM. Eu explico porquê. Porque a campanha que o MDM fez nessa última campanha é, do meu ponto de vista, uma campanha genial. Porquê? Porque eles apostaram imenso em factualizar a campanha, ou seja, em criar um discurso político muito na base da encenação. Mas tiveram, do meu ponto de vista, um azar, que é, quando se faz uma campanha deste género, tem que se estar num contexto em que os mídias são mídias de diversidade, ou seja, mídias plurais, mídias que vão em busca de facto, que vão em busca da encenação e que façam disso efetivamente notícia. Não é
esse o panorama em Moçambique, como nós todos sabemos. E eu acho que essa avaliação foi mal feita pelo MDM, porque, de facto, os factos que eles criaram, a encenação que eles criaram como método de campanha, em qualquer parte do mundo daria uma vitória, do meu ponto de vista, porque é um discurso extraordinariamente elaborado e muito sofisticado até, e há quem os acuse de terem sido demasiadamente sofisticados para aquela realidade. Ganham, dobram o número de deputados, mas, do meu ponto de vista, ficam aquém das expectativas. Também tem essa percepção? Sim, eu creio que o MDM, sinceramente, eu esperava muito mais votação no MDM do que propriamente na Renamo. Também. E fiquei até, de certo modo, posso dizer que fiquei triste, porque é um partido com quem também... É simpático. Porque, simpatia, sim, porque as pessoas são, enfim, trabalhadoras, honestas, pelo menos aquilo que eu tenho, a percepção que eu tenho delas, não é? E vejo-as muito corajosas naquilo que dizem, mas tudo muito, de forma muito cordial e simpática. Às vezes, enfim, a política também tem coisas, jogos, enfim, que a gente não percebe, não é? Mas, de qualquer forma, acho que ficou aquém daquilo que eu esperava, porque o MDM, quer na Zambésia, quer em Nampula, julgo saber, a Renamo ultrapassou. Portanto, normalmente eu pensaria que o MDM havia de conseguir mais votos na Zambésia, em Climane, onde tem uma Câmara, exato. Em Nampula, onde também tem uma Câmara, portanto, e na Beira, não é? Mas, e em própria Maputo, onde nas últimas eleições municipais eles estiveram muito próximos da Frelimo. Portanto, achei muito estranho, e acho que, apesar de tudo, conseguiram o maior número de deputados, mas ficaram aquém daquilo que se esperava. É a percepção de todos. E acho que, infelizmente... Eu também tenho pena que tenha acontecido assim, porque é um pouco de ar fresco na política. Sim, acho que Moçambique precisa, Moçambique, como qualquer outro país africano, europeu, ou seja, que as alternativas ao poder sejam representadas na Assembleia e que haja debate, e que o desenvolvimento beneficia muito com isso. Não é? Mas agora diz-me uma coisa, Ademar. Eu falar com um amigo moçambicano, ele dizia-me: pô, Billy, o MDM tem um problema, pá. Eles têm que se decidir se querem mesmo poder ou não. Porque o MDM, diz-me ele, está muito já naquele discurso e naquela apresentação ou representação política semelhante a do Bloco de Esquerda em Portugal, se queres comparar, não é? Muita juventude, muita frescura, muito tal, mas as pessoas olham para eles e dizem: mas será que essa gente é capaz de governar mesmo Moçambique, com tanto jovem, com uma liderança também jovem, com esse discurso tão simpático e tão atrativo? Isto é suficientemente maduro para governar um país tão complexo como Moçambique? Esta pergunta foi-me deixada por um moçambicano. Sim, eu estou aqui a retribuir agora. Mas, de qualquer forma, o que eu acho muito simples, do meu ponto de vista, a resposta a isto. É porque, no período colonial, também os portugueses diziam isso da Frelimo. Diziam: eles não têm experiência de governação, nunca governaram, vão governar o quê, não é? Mas acho que a experiência faz-se, não é? Quer dizer, constrói-se a experiência, e quando estão no campo, e não acho que um partido de oposição, seja em Moçambique ou em qualquer outro espaço geográfico, que ao tomar conta de um país também ignore o que está à volta. Quer dizer, claro, eu acho que em Moçambique há muita gente que não faz política e que de certeza viria de assumir cargos, que têm habilitações, têm qualificações, portanto eles não haviam de desperdiçar esse potencial que existe dentro do país. Há muita gente que é funcionária pública, tem grandes habilitações, mas como não são políticos, não se metem na política... Não deixam de ser quadros e de ser eficientes e de continuar... Quando surgir a oportunidade de alguém dizer assim: olha, queres assumir um cargo assim, tens habilitações, tens isto... Acho que as pessoas facilmente aceitam aderir a uma coisa dessas. Portanto, eu não vejo a questão dos quadros. Acho que isso é uma falsa questão, porque isso, no período colonial, também houve essa situação, e embora estivéssemos num contexto diferente, não é? Havia poucos quadros moçambicanos, mas muitos saíram, mas os que ficaram também se juntaram à revolução e apoiaram. E dar resposta na construção do país, né? Na construção da nova nação. E hoje temos mais quadros do que alguma vez houve, quer dizer, portanto, e nem todos estão com cargos de governação. Claro, portanto, claro, acho que, bem visto.
Mares de olhares em mestiçagens de poesia, pensamentos, provérbios, aforismos e poesia. Outro aforismo. Página 42. A perfídia e a falta de palavra ainda se confundem com certos aspectos da política atual. Isto é forte. Sim. Isto é forte. Isto é forte e é especificamente, não é especificamente moçambicano, como é óbvio, mas o que é que isso tem de verdade em Moçambique? Tem de verdade o seguinte, é que eu desde 75, portanto, eu fui sempre acreditei naquela questão do homem novo, não é? Que o homem novo é uma pessoa que para mim não tem qualquer carga ideológica, só no sentido de mudança, é revolucionário, não é? Impossível. É revolucionário, no sentido em que não estava a olhar para o homem como sendo branco, negro, azul, vermelho, não. Todos os moçambicanos estavam convidados a contribuir para a revolução. A revolução no sentido de vamos desenvolver, transformar o nosso país, construir uma nova identidade, algo novo que não tem nada a ver com o passado e fazer um corte com o passado. E depois, esta questão da palavra tem a ver com aquilo que as pessoas sempre disseram e que depois não fizeram, porque há montes de coisas que vão passando de geração para geração, não é? Em que nós nos lembramos do que alguém disse e passado algum tempo, quer dizer, agora, por exemplo, nesta campanha houve várias promessas, vamos ver se são concretizadas, não é? Porque o problema é, será que foi só para a campanha, para inglês ouvir, para agradar o eleitorado, ou vão de facto fazer aquilo que prometeram, não é? E acho que é aí que a falta de palavras se tem afirmado um bocadinho em Moçambique, e não só, não é? Mas em Moçambique em particular sempre houve políticos que prometeram coisas também e conseguiram a votação das pessoas que acreditaram com honestidade neles, na seriedade deles, nas promessas deles, e que depois eles não as concretizaram, porque quando chegam ao poder parece que ficam extasiados, pensam só num grupo de pessoas, num grupo na família, em quem os rodeia, o seu partido, mas enfim no âmbito mais restrito, se calhar ainda mais reduzido. O partido tem muito mais membros. Veja-se o caso dos antigos combatentes, não é? Muitos ficaram de fora de regalias cá para ir assim com certos generais, etc. Mas que Moçambique é mais do que isso. Há muito mais gente que realmente esperava não ser esquecida e que foi completamente marginalizada. Então, acho que essas pessoas têm que ser... Esse foi um tema de campanha. Sim. A inclusão. Todos os candidatos tem que haver inclusão. Isto tem a ver com falta de palavra. Isso é consensual na sociedade moçambicana. Portanto, exatamente. Não é só uma questão de governação, mas também uma questão de muito mais pressão. Alargada. Muito mais alargada. Pressão da sociedade civil, da cidadania, no sentido, de facto, de a inclusão a todos os níveis, estamos aqui a falar de inclusão a todos os níveis, de se dar, de acontecer e de se pressionar, ou seja, que ela exista de facto. Eu achei curioso, vendo imagens quase que diariamente também, na altura também estava a acontecer eleições em São Tomé e Príncipe e também estava a acompanhá-las, como é óbvio, mas ia sempre online ver o que é que se passava nos tempos de antena e tal em Moçambique. E realmente, se há palavra que foi muito usada, foi esse conceito de inclusão, repetido até a exaustão. Portanto, as pessoas têm a noção de que isto era necessário colocar isto no centro da política moçambicana. Claro, falhou. E não pode falhar de forma alguma. E acho que o moçambicano, o cidadão comum, tem cada vez mais noção disso, quer dizer, sabe que tem sido marginalizado e agora começa a reivindicar. Diz, não, desta vez ou é assim ou começa... Daí a viragem... Também já houve alguns sinais nos últimos 3 anos. E algumas reações complicadas nos últimos 3 anos. Portanto, e ainda bem que houve, porque acho que começa a ser cansativo até para toda a gente, quer dizer, quer os moçambicanos no interior de Moçambique, quer os que estão fora de Moçambique, assistirmos a certas coisas que não fazem sentido no século XXI e com grandes descobertas de riquezas, de recursos naturais e tudo, e as pessoas continuarem a ter os mesmos problemas que sempre tiveram, quer dizer, e não verem realmente uma evolução no sentido de resolverem esses problemas, deixarem de existir. Se calhar podem surgir outros, mas
aqueles que eles sempre reivindicaram que fossem resolvidos, não foram resolvidos. Tu que és um homem do Homem Novo, diz-me uma coisa. Como é que é? Desideologizar essa Homem Novo, palavra. o conceito do Homem Novo. Ok, eu vou fazer esse exercício, a mim é muito difícil, porque eu tenho um complexo terrível com o discurso revolucionário, mas está bem, vou fazer esse esforço e depois falaremos sobre isso noutro contexto, que não aqui na STP-TV. E, olha, por exemplo, o MDM é um partido com homem novo, não é? Que é um grupo jovem, não é? Muitos dirigentes jovens, que são, para mim, o encarnar desse grupo. Por exemplo, o News será também um homem produto, novo, exato, produto dessa possibilidade. Exato, O homem novo como uma possibilidade, até como um acontecimento, se quisermos, nessa perspectiva. Sim. Mas agora diz-me outra coisa. A campanha, muitas promessas e tal, mas agora temos que pensar já no pós-eleições. Pensar já naquilo que a Frelimo poderá ser e fazer no pós-eleições. Não vamos centrar nas promessas da Frelimo, não faz sentido nenhum, estamos aqui a discutir e a falar sobre isso, porque promessas são promessas eleitorais, algumas são para serem feitas, outras sabemos esperemos que rápido, algumas que sim. Era claro que seria melhor cumprirem-nas todas. Claro, mas é impossível que ninguém as cumpra. Não. Que seja 20% já era bastante bom. Mas agora aqui a questão é a seguinte: como é que tu vês o país daqui para frente? Que expectativas tens em relação a Moçambique daqui para frente? Sem o discurso dos recursos naturais, mas sobretudo pensando na forma como esses recursos naturais poderão mudar a sociedade moçambicana. Como é que tu vês a mudança na sociedade moçambicana a partir de agora? Não é? Porque já percebemos que antes de agora a coisa não era muito clara. A abordagem, do meu ponto de vista, e disse-o em vários momentos, a abordagem do Presidente Guebuza, sendo muito respeitável e séria, se quisermos, do meu ponto de vista, não terá sido a melhor abordagem. Tanto mais que, durante essa campanha, a questão da inclusão o conceito de inclusão foi o conceito central, do meu ponto de vista e do ponto de vista de muitos analistas moçambicanos. Portanto, a partir de agora, esperar uma inclusão, a realização de uma determinada inclusão. Que inclusão será essa? Já falando do conceito de inclusão, para centrarmos a tua percepção. Sim, a minha percepção é que o conceito de inclusão aí tem um pouco a ver com as exigências também dos naturais das diversas províncias, que sentem também que as províncias de Moçambique têm sido objeto apenas de busca de recursos que lá existem para a realização de algumas ações de desenvolvimento, mas não propriamente no local onde são retirados os recursos. E as pessoas dessas províncias também começam a perguntar: mas porquê que aqui nós não temos isto, quando vêm buscar aqui madeira, vêm buscar, sei lá, ouro, vêm buscar isto, vêm buscar aquilo, vêm buscar o gás, mas não vemos aqui desenvolvimento nesta zona, nesta região. E aí começam a exigir, portanto, e há essa percepção também que realmente alguma coisa falhou. Por outro lado, nota-se que em relação à questão das eleições autárquicas que houve em Moçambique, que a oposição ganhou, nomeadamente o MDM, 4 cidades importantes, muito importantes, por qualquer razão, quer dizer, e não é fácil, aliás, não é difícil nós sabermos porque ganharam com alguma facilidade, por causa exatamente desse descontentamento nessas cidades em que as pessoas não viam desenvolvimento, aquilo estava completamente parado, há anos. Então posso falar da experiência de Climane, que era uma vergonha, aquilo era uma cidade que tinha alcatrão que de repente deixou de ter. O sistema de drenagem estava completamente desfeito, não tem infraestruturas que no passado colonial estavam de pé, estavam degradadas, e quer dizer, esta mudança ajudou a acontecer coisas novas e bonitas, quer dizer, vemos coisas recuperadas que já não havia esperança.
E acho que agora não é só isso. Depois há esta questão dos antigos combatentes, da questão da integração dos homens da RENAMO nas Forças Armadas, a nível de democratização até do próprio aparelho de Estado, que é preciso que realmente haja mudanças, porque não faz sentido termos só nas chefias os membros do Partido Frelimo, ou antigos combatentes, ou militares de alta patente, mas que são do partido no poder, ou, por exemplo, a dificuldade que os membros dos outros partidos, ou os independentes, que haverá com certeza pessoas que não querem pertencer a partido nenhum, que também têm dificuldade, é preciso terem sempre um cartão de um partido determinado, neste caso muitas vezes é da Frelimo, para poderem aceder a determinados empregos, determinados postos de chefia, etc. Então essas coisas todas, eu acho que agora é de esperar que haja, até com aquele acordo que houve, de cessação de hostilidades, que eu espero que seja de facto definitivo, mas que haja esta mudança também, há essa esperança de que agora as coisas finalmente, portanto, possam entrar nos eixos, e aí sim, aí pode-se falar da tal inclusão, porque há montes de situações, não é? Depois há os moçambicanos das diversas etnias e raças, se quisermos chamar assim, que também de alguma forma se sentem excluídos de alguns processos e que não, acho que também se pode falar de olharem para eles de outra forma e dizer que são todos moçambicanos e que devem ser incluídos. E há as diásporas que eu noto que há alguma, pelo menos, sensibilidade no sentido de olharem de outra forma para as diásporas. Durante muito tempo fomos completamente desprezados, marginalizados, não é? Não existíamos. Então os que vivem em Portugal, estou a falar daqueles que vivem há muitos anos em Portugal, continuam a acontecer pequenas coisas que dão como sinais de que ainda há dificuldades, mas eu penso que no essencial já perceberam que a diáspora tem muita importância. E eu ainda há poucos dias estava a ler um artigo sobre a diáspora nigeriana, que as receitas que enviaram para o país deles são superiores a... Enfim, é uma coisa... Vale quase 6% do PIB. Exatamente. No caso da Nigéria e do Ghana também. Exatamente. Quer dizer, não faz sentido nenhum nós estarmos a marginalizar as diásporas quando há muita gente que quer regressar, quer investir. Eu preferia ver que houvesse mais investimento de moçambicanos naturais de Moçambique, em Moçambique, do que propriamente estrangeiros, que eles vão lá, investem, retiram o dinheiro que querem a dobrar ou a triplicar, depois vêm-se embora. Mas os moçambicanos é para morrerem lá, viverem lá a vida inteira, fazerem lá, construírem a vida em Moçambique. Portanto, essas diásporas devem ser valorizadas, não é? E creio que há aqui... Mas houve aqui um sinal do próprio News, quando, antes de começar a campanha, enfim, deslocou-se a uma série de países, incluindo Portugal. Sim. Esteve em Portugal. Sim, aliás, no sentido de também fazer campanha e de se apresentar ao eleitorado moçambicano. Isto é um sinal sim, não foi só o não? News, o MDM também fez. Esteve na Alemanha e teve... E acho que sim, acho que é saudável, não é? E de saudar, não é? Mas ainda pode-se fazer muito mais. Ainda se pode fazer muito mais. Não, mas não se esqueceram. Sim, não se esqueceram. Pode-se fazer muito mais e porque aqui é essa esperança dos moçambicanos nas diásporas. Não digo só em Portugal, mas pelo mundo. É uma aposta de todos os países e inclusive é um modelo de desenvolvimento, porque foi um modelo de desenvolvimento chinês. A gente esquece que a China dá o salto exatamente rebuscando os chineses que se encontravam na diáspora, sobretudo nos Estados Unidos, por causa do know-how e do tipo de qualificações, não é? Epá, vamos ver uma coisa. Vou outra vez aqui ao mar de olhares em mestiçagens de poesia, página 91. O passado é um cadáver que deve reviver para compreendermos o futuro. Isto é teu. Sim. Este livro também é teu. O que é que tens feito a esse nível, em termos de produção, agora mudando, em termos de produção cultural? Tu és um homem de 1000 trabalhos e 1000 ações, não é? Resume lá o que é que tens feito nos últimos tempos, que isto é interessante de saber. Sim, eu tenho essencialmente
dado rosto ao Círculo de Escritores Moçambicanos na diáspora, que é para divulgar os autores moçambicanos que vivem na diáspora, né, nas diásporas, né, e, sobretudo, os jovens escritores ou outros que são menos conhecidos. E eu fico chocado quando em Portugal se pergunta numa universidade, numa faculdade que tem cursos de literaturas africanas, perguntarem assim, quais são os escritores africanos de Moçambique que tu conheces. Dizem 2 ou 3. Dizem Mia Couto, sei lá, o João Paulo Borges Coelho e pouco mais. Sei lá, e pouco mais, não é? E eu fico chocado porque se estão a fazer um curso de literaturas africanas, como é que é possível só conhecerem esses autores? E estou a falar de autores vivos, porque depois vão buscar os defuntos, não é? Os antigos, que com todo o respeito que tenha por eles, quer dizer, são importantes, mas como a gente vai estudar uma bibliografia, olhar para ela, dizer que existiram mais, e é muito rica e vasta, mas existem mais escritores em Moçambique, existem mais escritores em Angola, existem mais escritores em Cabo Verde, na Guiné, em Santo Tomé. Agora, a questão é como é que podemos fazer a divulgação da obra deles, a existência deles, etc. Então tenho trabalhado no sentido de divulgar esses autores e mantenho contacto regular com todos eles, com a Associação de Escritores Moçambicanos em Maputo e com uma série de escritores e artistas plásticos também que colaboram com os escritores. E eles, quando vêm a Portugal, pedem-me para organizar os lançamentos, apresentar os livros, às vezes pedem para escrever os prefácios, etc., porque eles também, de alguma forma, sentiram que as academias os ignoravam, não sei se propositadamente ou não, e começaram a se afastar um bocadinho das academias, não esperam muito delas e preferem trabalhar com quem promove, de facto, diretamente... Vamos lá ver, mas é horrível, o que estás a dizer, sim, é horrível. Mas também estás a ter como referência a academia em Portugal. A verdade é que em Moçambique também há academias. Mas o problema é o seguinte, é que em Moçambique é um pouco difícil esse trabalho ser feito, até porque não existe uma tradição de crítica literária, por exemplo. Há pouca crítica literária. Há uma série de académicos que escrevem sobre os autores, não são assim tantos que têm já uma obra que considerem consistente para fazerem estudos sobre elas, sobre as obras desses autores de forma sistemática, não é? Mas a verdade é que existem grandes autores que têm 2, 3 livros de muita qualidade, mas que não saem cá para fora porque não estão ligados a nenhuma grande editora. E depois, por outro lado, em Moçambique há academias, mas nem todas são de letras, não é? Existe a Universidade Eduardo de Mondlane. Muito voltado para as científicas. Exatamente. Há lá grandes estudiosos como o Calando da Silva, mas ele não pode estudar todos, quer dizer, ele faz as seleções que ele entende e faz os estudos que entende. A Fátima Mendonça também fará alguns estudos, mas não podem estar à espera. E eles já perceberam isso, os escritores. Então estão a apostarem na divulgação da obra fora de Moçambique. Há alguns que conseguem traduções para chinês e para búlgaro e para... Enfim, têm apostado em mercados no exterior e gradualmente, com pequenas editoras, têm conseguido resultados. Portanto, é interessante que esse fenómeno em Moçambique também passa muito pela pela música. Ou seja, muita gente a querer fazer música também alternativa, enfim, desde o jazz, né? Uma nota africana, soul, o que seja, alternativo, e até alguma eletrónica, e passa tudo por quase homemade, e a promoção é toda feita para o exterior. Se bem que também seja consumida e bastante localmente. Quer dizer, o que me irrita é que há aqui um fio condutor negativo, que é o facto do Estado não amparar e não ajudar no esforço de promoção dessa modernização do próprio país, porque isto é contribuir para a modernização e para trazer o país para o contexto do contemporâneo. Quer dizer, quando o Estado não intervém nesse sentido, qualquer coisa está a falhar. É possível, no novo ciclo, isto tudo harmonizar-se de forma a projeção de Moçambique passe também por essa via de intervenção do Estado na promoção artística e cultural? Eu acho que aí a visão do Estado tem que ser de inclusão.
Portanto, voltamos ao conceito base central. É muito importante isso, porque não podem promover, por exemplo, só os escritores que fazem parte do partido ou que apoiam o partido no poder, mas olharem, ter um conceito mais vasto, portanto, de inclusão, não é? Inclusivo, esse conceito tem que ser inclusivo no sentido de promover a cultura de Moçambique no exterior, potenciar a divulgação da cultura de Moçambique, a afirmação da cultura do país fora de portas e, portanto, internacionalizar, no fundo, a cultura moçambicana no exterior. Portanto, isto era importante e há sinais de que isso é possível que venha a ser feito, mesmo nesta fase recente do Armando Guebuza. Nos últimos tempos, antes de, portanto, terminar este mandato, ele já pôs no campo algumas pessoas a perguntarem, os artistas, os escritores, o que é que achavam em termos de intervenção, onde é que o Estado poderia intervir no sentido de apoiar. Agora, eu aí ponho sempre reservas em relação às intenções. Para não criar uma maré de artistas oficiais, não é? Exato. Eu acho que não seria adequado, eu espero que não seja por aí, quer dizer, que não esperem que os artistas adiram uma ideia de vamos promover a nossa cultura, mas primeiro aderindo a determinado modelo, enfim, encostando-se ao poder estabelecido. Eu penso que a ideia dos artistas é sim, o Estado tem, aliás, como em todo lado, o Estado devia apoiar mais a cultura e nós gostaríamos imenso que isso acontecesse. Mas cria instituições capazes de fazer com algum distanciamento ideológico e até partidário. Porque isso era importante, era muito importante. Delmar Maia Gonçalves, obrigado, meu caro. Vamos continuar nos nossos debates fora do platô, sempre que nos vemos. Eu hoje vou fazer uma pequena traição ao Delmar, lá mais para o fim do programa, mas é uma coisa que é uma piada entre nós. Meu caro, muito obrigado, ok? Yeah. Termina assim esta conversa sobre Moçambique. Já de seguida, fique atento às notícias que selecionamos para si. Convido agora a descobrir os destaques internacionais de hoje. A Frelimo, partido no poder em Moçambique, perdeu 219 lugares nas Assembleias Provinciais, passando a controlar 485 assentos contra 704 das eleições gerais de 2009. Segundo os resultados oficiais das eleições gerais do passado dia 15, divulgados esta quinta-feira pela Comissão Nacional Eleitoral, a Frelimo perdeu para a Renamo o controle das Assembleias Províncias da Zambésia, Sofala e Tete, províncias do centro do país. Em funcionamento desde 2009, as Assembleias Provinciais apenas fiscalizam a atividade do Governo Provincial, tendo pouca influência sobre o funcionamento do mesmo, uma vez que os membros do Executivo Provincial são nomeados e tutelados pelo Poder Central. Veja esta reportagem sobre São Tomé e Príncipe. Pinto da Costa, Presidente da República de São Tomé e Príncipe, anunciou concordar com a posição do ADI perante o imperativo constitucional que determina que o Governo e o Primeiro-Ministro só tomam posse após a entrada em funções da Assembleia Nacional. Assim, tal como era esperado, quando a nova Assembleia Nacional for constituída, o ADI irá apresentar o seu candidato. Cujo nome é Patrício Trovoada. Bem, encerrada a rubrica Notícias, seguimos para as minhas dicas da semana. Eu não vou dar dicas esta semana. Vou aconselhar as pessoas a lerem o Miyakoto. Leiam o Miyakoto e leiam Moçambique através do Miyakoto. E eu escolhi o Miyakoto exatamente porque em conversa animada, naquelas tertúlias, enfim, que acontecem esporadicamente, tive um debate muito giro com o convidado de hoje, com o Delmar Maia Gonçalves, e que o Miyakoto foi figura central do nosso debate. Por isso, essa é a minha oferta a quem nos está a ver e também a minha oferta ao Delmar. Por hoje é tudo. Já sabe que pode e deve seguir-nos na nossa página de Facebook e também no YouTube, quando consigo, no próximo sábado às 18 horas, para mais uma emissão. Já sabe, eu sou a Mili Neto, esta é a STP TV, a sua nova televisão.
pode. Vem uma coisa bonita, Vamos apanhar táxi para ir diretamente para Embaixada, né, Embaixada agora, para tomar dinheiro ou para a gente saber qual é o hotel que a gente vai ficar nele, né? Tá bom, papá. Então vamos apanhar táxi. Porque ela é bonita, pá. Eu não sabia como Portugal é bonito assim, não. Papá, hoje eu vim comboio, ué. Eu vim com a gente tava saindo no avião, vamos vir comboio a passar. É o seguinte, vai buscar táxi, vai perguntar táxi que está a sair já para a embaixada, para nós irmos para a embaixada rápido. Sim, Vai papá. ver rápido. Sim, papá. Não sei como eu vou fazer, esse ovo está doendo muito. Despacha, rapaz! Papá, Vamos, eu né? disse, não, nós vamos, nós dois, depois nós pagamos tudo lá quando nós chegamos à embaixada. Nós dois sozinhos num táxi? Sim. Não tem que esperar encher. Não. Não, eu não vou pagar táxi para outra pessoa, não. Mas- Táxi está bandido. É só falando assim que nós dois temos que ir, depois nós pagamos na estrada. Não, nem pensar. Se você for a pé, eu não vou de táxi. Não, vamos a pé. Tá, papá. Eu e você só vai pagar um táxi. Um táxi. Rapaz, eu acho que eu tô cansado já de estar andando. Vamos ligar para a embaixada para resolver onde você vai dormir. Papá, tá cansado, eu tô revoltado. Vamos ligar para a embaixada, tá aqui o número aqui. Vamos procurar qualquer pessoa com telemóvel. Dona, faz favor, faz favor, sim. Bom dia, dona. Nós viemos de São Tomé agora. Nós queríamos emprestar o telemóvel de dona para a gente ligar para a nossa embaixada. Tá aqui, tá aqui. Sim, oh! Dona da embaixada! Como é? Bom dia! Sim, é Flasquinho. Fala rápido, papá. É Flasquinho que veio de Junta América com problema de mucucu. É, para operar. Hérnia. Sim, nós queremos, a gente quer saber coisa de hotel, comida para comer, onde que eu vou, onde? É? O quê? Tudo é comigo? Sim. Não, sim. Não, dona, não pode, porque eu não conheço aqui bem como que eu vou fazer as coisas. É? Não, hotel pelo menos para dormir, comida assim. Ó, dona está dizendo como não tem nada para nós não. Nada. Aqui, dali. Oh, por que eles mandaram gente aqui, papá? Dona, desculpa, é meu filho que está um bocado aborrecido. Né? Não, já está terminando já. Não, dona, é o seguinte, a gente não conhece como tratar documento, subir por descer, essa coisa vai ser como dinheiro para táxi. Não tem nada. Não, é? O quê? Às vezes é que dá dinheiro para táxi. Ela vai deixar a mulher para ela. A mulher da senhora também. Eu não quero falar com a senhora, mas não, deixa estar. Ah, dona, toma essa copa, dona. Obrigado. Tchê, onde vai dormir nele hoje? Não, papai, não. Aqui, dale, ó. Não tem problema, hein? E nós viemos meter. Olha pro família. Vamos procurar qualquer lugar aqui pra gente comer qualquer coisa, viu? Papai, tá com moeda aqui, embora. Tem um banco lá, vamos sentar pra gente comer. Vamos, papai, vamos ficar aqui, papai. Vamos. Pode ser, come muito. Papai, de cada coisa bem. Cala a boca. É um cara pessoa. Aqui tá, toma. Não é papai que tira pra mim também, não. É? Mas é com mania já.
Sabe? Vamos procurar já um cantinho para dormir. Vamos a beber. Vai isso no lixo. Vamos beber coca. Vamos beber coca. Já provar se o sabor é igual. Vamos ver qual lugar para dormir. Nossa, aqui tá bom, né? Aqui não chove. Não. Vamos dormir aqui mesmo. Amanhã e vai diretamente procurar solução, hein? Para não sabe? Para não sabe, você também é palheiro. Eu sou problema com. Eu sou problema com. Eu não sou aquele que mamava aqui? Aqui tá com tu. Eu estou comendo corrente de ar. Não há nenhuma corrente de ar. Então vou buscar na rua. Olha, Lu. Mas você vê, Lucas? Eu não vi. Não, tem vamos lá. Deita, rapaz.